Olá, pessoal do nono ano. Bom, na nossa próxima aula, a gente vai dar início ao conteúdo do segundo bimestre, certo? Que é o conteúdo do capítulo 5, semelhança, tá? E para dar início a esse conteúdo, a gente vai começar a falar sobre as relações entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E o que que isso quer dizer? Certo? Basicamente, que eu tenho três retas, duas delas sendo paralelas, no caso aqui seria a reta R e a reta S, e elas estão sendo cortadas por uma transversal, ou seja, o T está cortando as duas aqui, ó, em dois pontos, tá bom? Quando isso acontece, quando eu tenho duas retas paralelas e uma terceira reta corta as duas, certo? Acontece algo interessante, que é a formação de 8 ângulos aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho 8 ângulos e esses ângulos, eles se relacionam entre si, certo? Como assim? Vamos lá. O primeiro caso são dos ângulos correspondentes, onde eu vou ter ângulos que correspondem tanto nesse vértice acima aqui, ó, nesse encontro de cima, quanto nesse encontro de baixo, nesse vértice de baixo. Ou seja, o ângulo 1 e o ângulo 5, perceba que eles têm a mesma posição e eles têm a mesma abertura, ou seja, eles são congruentes. Por exemplo, se aqui valesse 120 graus no ângulo 1, o ângulo 5 também valeria 120 graus, certo? O mesmo vale para o 2 e para o 6, para o 3 e para o 7, para o 4 e para o 8. Eles são ângulos correspondentes. Os ângulos alternos, o que acontece? É quando eu tenho um ângulo em cima, no caso aqui eu vou usar o 5 como exemplo, certo? E eu tenho um ângulo na mesma posição, só que na parte de baixo do outro vértice. No caso aqui seria o 3, certo? Então, perceba que aqui eu tenho o 5 e o 3 também valendo tendo a mesma abertura, certo? Até porque, se 5 é congruente ao ângulo 1, e o ângulo 1, perceba que ele é oposto pelo vértice, ó. Então, o ângulo 1 tem a mesma abertura do ângulo 3. Dessa forma, a gente pode dizer que o 5 e o 3 são ângulos congruentes. E a gente chama eles de alternos internos. Por que internos? Perceba, ó, que se você usar essas duas retas paralelas, elas determinam uma parte de dentro, certo? Que seria aqui o 3, o 4, o 5 e o 6. E tem os ângulos de fora, certo? Que seriam o 1, o 2, o 7 e o 8, tá? Então, se a gente fechasse um retângulo aqui, ó, a gente teria os ângulos de dentro e os ângulos de fora. Então, eles são alternos internos. Assim como o 4 e o 6 também são alternos internos. Eles são congruentes. Os alternos externos, certo? Usa a mesma lógica, só que agora com os ângulos de fora. Então, a gente tem o 1 e o 7, o 2 e o 8 sendo congruentes. E a gente tem também os colaterais. No caso dos ângulos colaterais, eles não vão ser congruentes. Na verdade, eles vão ser suplementares. Ou seja, a soma de ambos vai dar 180 graus. No caso, os colaterais aqui, a gente tem também duas classificações. Os internos, no caso aqui é o 3 e o 6, o 4 e o 5. E quando eu somar as suas respectivas aberturas, né, medidas em graus, essa abertura vai dar, a soma das duas aberturas vai dar 180 graus, certo? E o mesmo acontece com os colaterais externos, certo? No caso aqui, um exemplo, o 2 e o 7, certo? Quando eu somar a medida dos dois, vai dar igual a 180. Resumindo tudo o que foi dito anteriormente, a gente tem aqui esse quadrinho, certo? Resumindo bem o que a gente disse anteriormente, certo? Quaisquer dois ângulos correspondentes são congruentes, quaisquer dois ângulos alternos, seja eles internos ou externos, são congruentes, e quaisquer dois ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos, são suplementares, tá bom? E mais à frente, ele faz uma demonstração dessa propriedade, certo? Ele mostra realmente que os ângulos
são congruentes ou que são suplementares, certo? É interessante dar uma olhadinha para a gente entender mais a fundo, até para quando a gente for para as atividades, facilitar o nosso entendimento, tá bom? Aqui ele passa pela demonstração dos ângulos colaterais e essas demonstrações a gente vai trabalhar na nossa próxima aula via Meet, tá? A gente vai demonstrar, vai entender o porquê que isso acontece e vai tentar aplicar isso nas atividades, tá bom? Outro ponto que a gente também vai trabalhar na nossa aula vai ser o conteúdo de razão e proporção, certo? A razão, certo? Ela significa divisão, ou seja, uma razão sempre vai ser uma divisão. E no nosso caso, a gente vai trabalhar principalmente com segmentos, com medidas de segmentos, certo? Então, aqui ele fala, a razão entre dois números A, B, com B diferente de zero, é dada pela fração, né, divisão A sobre B. E o que a gente pode ver nesse exemplo que o livro dá, é que eu tenho dois segmentos, R e S e M e N, certo? De modo que o segmento MN é igual a 6 vezes o segmento R e S. Tá? Um exemplo, tá? Utilizando medidas. É como se RS medisse 2 e MN medisse 12, certo? Dessa forma, quando a gente faz a razão entre esses dois segmentos, a gente vai ter como resultado o número 6, que é justamente 12 dividido por 2, certo? Então, isso é a razão quando a gente trabalha com medidas de segmentos ou com qualquer outra medida, tá bom? Já a proporção, ela é determinada como a igualdade entre duas razões, certo? Ou seja, quando eu tenho segmentos de tamanhos diferentes e essas medidas são proporcionais, quer dizer que eu posso igualar as razões que eu encontrei, certo? Que a igualdade vai ser verdadeira. A gente pode ver dessa forma. 4 números não nulos, A, B, C e D, formam nessa ordem uma proporção quando a divisão de A por B é igual à divisão de C por D. Tá? Para a gente usar um exemplo, utilizando aquele exemplo anterior, onde a gente tem 12 dividido por 2, certo? E fosse igual, por exemplo, a 6 sobre 1. Então, perceba que a igualdade ela é verdadeira, tá certo? Então, é isso, pessoal. Para a nossa aula da próxima semana, vamos trabalhar esse conteúdo. Espero que vocês possam dar uma lida no material com calma, certo? Para a gente trabalhar de forma bem proveitosa na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!